Em tempos muito antigos, o ser humano resolveu construir uma torre para chegar até o céu, num lugar chamado Babel. E o homem quis então, pelo esforço próprio, chegar lá. Parece que nos tempos modernos, uma nova versão dessa torre humana vai sendo construída. O ser humano acredita que, por empenho próprio, ele pode evoluir e chegar a Deus, ou até mesmo voltar a essa vida várias vezes e ir melhorando. Só que não é nada disso. Todas as ações humanas sempre estão contaminadas pelo pecado, e a única esperança do ser humano é a salvação em Jesus Cristo. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia, Romanos, capítulo 9. E agora já vamos aqui a partir do verso 28, fazendo um breve resgate de um pouquinho do conteúdo já visto. Mas antes disso, nós vamos fazer nossa oração. Senhor nosso Deus, obrigado porque a gente pode ter a esperança da salvação. Nós sabemos que após nossos muitos esforços de tentar melhorar, nós só conseguimos realmente quando o Espírito Santo vem à nossa vida. Muito obrigado porque recebemos esse selo da promessa do Espírito Santo. E com a tua força nós podemos, em gratidão, caminhar uma vida melhor. Muito obrigado, Senhor. Nos ensina a tua palavra. Nos guia toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Vamos então concluir o capítulo 9 de Romanos. Paulo estava citando, nós vimos isso no vídeo anterior, ele estava citando o profeta Isaías, que disse que, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. E eu comentei com você no vídeo anterior que os descendentes de Israel não são apenas aqueles que hoje são contados estatisticamente como judeus, porque existem muitos outros que são descendentes biológicos, que partiram para outras linhagens, que estão em outras famílias, em outras nações, em outros povos. Então nós não sabemos o número real de todos os que descendem de Israel. Mas já Isaías falava, quem será salvo será apenas um remanescente. E muitas pessoas se apossaram dessa palavra remanescente para construir uma heresia. E aqui eu uso sempre esse termo heresia como sendo uma doutrina que afasta as pessoas do caminho da salvação em Cristo. Eu não trato aqui heresia como uma doutrina que eu não concordo. Tem um monte de doutrina que eu não concordo. Eu trato como coisas, doutrinas que afastam as pessoas da salvação em Cristo. E essa doutrina do remanescente, essa heresia, na verdade, que muitos grupos radicais estão usando, eles veem que só eles, só debaixo ali daquela tenda deles, só debaixo daquele telhado que está o remanescente fiel. E isso é muito perigoso, porque corta as pessoas da comunhão com outros cristãos. Tem cristãos chamando de demoníaco aquilo que Deus chama de seu povo. Tem um grupo, por exemplo, que até mesmo se recusa a usar algum nome, alguma coisa assim, que um dos seus líderes escreveu que as outras religiões, que não a deles, são a grande prostituta e suas filhas prostitutas. É assim que eles chamam os outros cristãos. Então essa ideia de remanescente, nós temos que ir para a ideia bíblica de remanescente, que é o que Isaías apresenta. É um grupo menor do que o grupo biológico total. É isso. Não é essa ideia de excluir os outros. Na verdade, quando a gente for ler a história de Israel e ler a história na Bíblia até a conclusão dos tempos, nós vamos entender que os que não são salvos são os que escolhem estar de fora. É assim que funciona. E aí segue então a partir do verso 28, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente, como anteriormente disse Isaías. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aqui eu vou lhe explicar, é claro, né? Estamos falando de conteúdos do Antigo Testamento. Sodoma e Gomorra são cidades que aparecem citadas no Gênesis, cidades que a sua perversidade ela excedeu todos os limites. E existe uma leitura muito errada a respeito de Sodoma e Gomorra, e eu vou lhe explicar o que é essa leitura e por quê. Inclusive tem uma palavra que se criou, né, sodomia, se referindo ao ato homossexual masculino. Como se fosse esse o grande problema de Sodoma. Por quê? Porque, de fato, quando anjos entraram lá para resgatar Ló, sobrinho de Abraão, os homens daquela cidade tentaram estuprar
esses que eram anjos. Eles pensaram que eram homens também, e eles então foram para invadir a casa de Ló e tentar estuprar esses homens. Daí muita gente que tem uma leitura mais superficial da Bíblia leu isso, depois leu que Sodoma foi destruída e concluiu, deve ser por causa disso. Só que quando a gente vai ler o conteúdo da Bíblia, e a gente lê lá os profetas do Antigo Testamento bem posteriores a Sodoma e Gomorra, a gente vai perceber que o grande pecado em Sodoma não era sexual, ainda que houvesse muitos pecados sexuais. Havia estupro, sim. Havia todo tipo de maldade, mas havia algo em especial que transtornava a realidade. Havia uma falta de compaixão com o sofredor, com o necessitado. Havia mais do que isso, uma exploração daquele que estava já frágil. É roubar do pobre. É estuprar aquele que está vulnerável. É fazer todo tipo de maldade com quem mais fraco está. Isso são coisas tão vis que se a gente pegar aqui como um exemplo, tá? O direito mesmo nas leis dos países civilizados modernos, nós vamos ver que os países, quando eles estabelecem quais são os crimes, normalmente existem condições que agravam o crime e que aumentam a pena quando o criminoso é sentenciado. E uma dessas condições que agrava o crime é se o crime é executado contra alguém vulnerável, contra alguém sem possibilidade de defesa. Porque isso é vil a todos os seres humanos. E era isso que acontecia em Sodoma. Era isso que acontecia em Gomorra. E essas cidades, então, foram devastadas por Deus, com fogo do céu. E Isaías, quando escreveu sobre o povo de Israel, falou assim, olha, se não fosse Deus nos deixar alguns descendentes, não fosse a misericórdia dele, a gente já estaria como Sodoma e Gomorra. Porque muitas vezes no Antigo Testamento, a terra de Israel e o povo de Israel foram comparados a Sodoma e Gomorra, nas suas maldades. E Deus manteve esse povo porque ele tinha uma promessa feita a Abraão, que desse povo viria, sempre haveria um remanescente, e deles viria o Messias. E Deus cumpriu sua palavra e continua cumprindo, tanto que nós ainda estudaremos como no final dos tempos o povo de Israel tem um papel fundamental no evangelismo de toda a terra. Ainda veremos isso. Então, é isso que Paulo está trazendo. Olha, sempre aqui o componente é a misericórdia de Deus e não as ações humanas. E ele fala então, caminhando para uma conclusão. O que a gente vai dizer então sobre tudo isso? Sobre todo esse panorama, né? Israel como povo escolhido se desvia do caminho, e aí tem alguns que permanecem, um remanescente, mas tem uma turma que se afasta, tem um reconhecimento do pecado, e aí aparece um pessoal que não era do povo de Israel e vai se entregando a Cristo e buscando o Senhor. E a eles, então, eles são considerados também povo da promessa, também são considerados descendência de Abraão. O que nós diremos então? Os gentios, que significa os não-judeus, que não buscavam justiça, a obtiveram. Uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Aqui é o contraste entre o povo da promessa, e Paulo já trouxe isso, né? Ele falou, deles são as promessas, deles é a lei, a adoração no templo, os patriarcas, e os outros povos. Então, os outros povos não estavam buscando a justiça, aqui no sentido bíblico, né? A coisa correta diante de Deus. Só que quando chegou a eles o anúncio do evangelho, eles acataram e aceitaram. E pela fé receberam a Cristo. E, portanto, a eles foi imputado o quê? A justiça. Só que Israel estava buscando o quê? A justiça, mas por ações humanas. Nós vamos cumprir a lei, nós vamos cumprir todas as normas, fazer todos os ritos, e aí seremos justos. Só que não alcançou, não conseguiu. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas por obras. A lei é boa. Sim, ela foi para Israel, não é para a igreja. Existem normas de conduta que são boas, sim. Por exemplo, Deus instituiu lá no Gênesis o casamento. Um homem, uma mulher, formando família. E diz, por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse foi o modelo de conduta ao longo de toda a história. Ainda que num período os homens se desviaram e praticaram a poligamia, sim.
Mas a gente vê lá na época de Jesus já a monogamia restabelecida como padrão de conduta. E esse tem sido o padrão dentro da igreja do Senhor. Isso é bom? Isso é bom. Isso é uma boa prática? É. E por fazer isso, e não a poligamia, e não o adultério, alguém alcança a salvação? Não. E por fazer isso e mais um monte de coisas corretas, alguém alcança a salvação? Não. Nós fazemos isso porque é o certo, mas a salvação vem de Cristo. E é pela fé que a gente recebe. Então Paulo fala o seguinte, por que Israel não conseguiu? Porque tentou obter por obras e não por fé. Isso é o esforço próprio, o orgulho próprio das próprias ações. Eu vou trazer para os dias de hoje, né? É o cristão que acha que ele é melhor do que aquela pessoa completamente perdida. Eu vou pegar aqui dois exemplos, tá? Imagine uma pessoa, uma mulher, um homem, dois, completamente devassos, mas entupido de droga, fazendo todo tipo de perversidade, entregues à violência, à promiscuidade sexual, do jeito do diabo. E aí, tem um outro casal que vai à igreja todo domingo, vai na quarta-feira também, lê a Bíblia todo dia, oram todos os dias. Antes de qualquer refeição, agradecem a Deus. Quando chegam no supermercado com a sacolinha, olham, agradecem a Deus. Ofertam na igreja, né? Ajudam os pobres, necessitados. Não se portam com indecência, não falam palavrão, não veem coisas impróprias. Só que eles acham que por fazerem tudo isso, eles são melhores do que os outros. Que Deus prefere eles porque eles conquistaram a preferência de Deus, porque eles são bonzinhos, bonitinhos e limpinhos. Completamente errado. Deus ama o pecador caído na sarjeta, entregue à pior condição que ele pode se entregar. Deus ama aquela pessoa tanto quanto ele ama a mim e a você. Essa foi uma das verdades que me chocou quando eu era adolescente e comecei a andar com adolescentes que liam a Bíblia e me explicavam a Bíblia. Fiquei chocado com isso. E mostraram pela Bíblia. Deus ama todos nós. Então por que eu faço o que eu faço e não faço o que os outros fazem? Porque eu já aprendi o caminho de Cristo. Essa é a minha resposta à salvação que já me foi dada. Eu não posso ser amigo de Cristo e ser amigo do diabo. Não dá, não é compatível. Então eu ando com Cristo. Então, voltando para a mesma realidade dos dois casais, se aquele casal que fosse para a igreja, que eu comentei na historinha, né? Eles entendessem que a salvação deles é por uma graça de Jesus Cristo, de Deus, e não pelas obras deles, aí sim estariam justificados. Por isso que Jesus Cristo falou para alguns da sua época que se achavam muito. Ele falou, ei, as prostitutas e os cobradores de impostos corruptos estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Sabe por quê? Porque eles se arrependeram. Porque eles reconheceram a necessidade de andar com Deus. E vocês acham que vocês conquistaram o lugar de vocês, porque fazem ritos e ofertas, isso e aquilo. Não podemos nós cair nesse erro. Porque Israel fez isso. Não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Sião é o monte sobre o qual foi construído Jerusalém. Sabe quem é a pedra de tropeço? Jesus. A mesma rocha que é para nós, aquele que nós confiamos e, portanto, jamais seremos envergonhados porque confiamos nele, é para aqueles que se acham uma pedra na qual eles tropeçam e uma rocha que faz com que eles caiam. O religioso, o orgulhoso de si mesmo, ele tropeça em Cristo e cai. Até porque a Bíblia fala, né, que o orgulho precede a queda, a soberba ela precede a ruína. Agora, nós que confiamos nele e não em nós mesmos, nós confiamos nele, jamais seremos envergonhados. Ele é a nossa rocha, a nossa firmeza. Veja a diferença de atitudes. Não são as ações, as obras que definem, mas é a atitude. Eu estou fazendo o que é certo
como uma resposta à salvação que me é dada por graça? Ou eu estou tentando comprar essa salvação e ainda mais tolamente acreditando que eu mereço essa salvação por alguma coisa? Cuidado. Esse é o fermento dos fariseus que contamina toda a massa. E ele tem contaminado muita gente por aí. Não caia nessa contaminação. Tenha humildade. Aceite a salvação mediante a fé. Tenha fé. Não tenha orgulho. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.